Vamos falar então sobre a preservação da biodiversidade. O assunto que para mim, como bióloga, tem extrema importância, tá? Não deveria ser assim só para biólogos, né? A natureza, a biodiversidade da natureza é para toda a humanidade, certo? Coloquei aqui como a natureza é bela, linda e perfeita. Linda, apaixonada. Então vamos lá. Bom, esse eu tirei de um trecho de um livro, né, de biologia. Vocês já viram falar de biodiversidade? O que seria isso? Eu coloquei aqui para vocês o termo a variação de espécie de todos os seres vivos de determinado lugar ou do planeta como um todo. Então, a biodiversidade, ela é, na verdade, a diversidade tanto da fauna como da flora. Não sei se vocês lembram. A fauna são os animais e a flora toda a vegetação que existe no nosso planeta. Uma variedade de espécies que interagem entre si no ecossistema, seja ele terrestre ou aquático. O que eu coloquei aqui, biodiversidade, foi originado em 1980 pelo americano Thomas Lovejoy. Desde 1986, a nomenclatura tem sido usada em relação à diversidade da natureza. Então, os seres vivos, eles precisam se adaptar. Cada espécie precisa se adaptar ao seu ambiente. Todos os seres vivos atuais descendem dos seres que sobrevivem até a época da reprodução. Embora alguns sejam mais complexos que os outros, não se pode afirmar, por exemplo, que o ser humano é mais adaptado que a bactéria, ou que um mamífero e adaptou melhor que um peixe. A adaptação permite o aumento das espécies, já elas aumentem cada vez mais, produzam mais filhotes e assim vão perpetuando a espécie, tá? Já foram descritos e nomeados aproximadamente 2 milhões de espécies de seres vivos na Terra, porém não se sabe seu total, que pode variar de 10 a 100 milhões. Então, as plantas, elas são fundamental para o nosso ser, para respirar, além de serem fontes de alimentos para os animais, inclusive para nós seres humanos, tá? As plantas também servem para o uso de medicinal, cosméticos, através da vegetação que se faz vários cremes, perfumes, shampoos. Então, no Brasil, aqui, a biodiversidade, o nosso país é o país com maior biodiversidade no mundo de fauna e de flora. São espalhadas entre os nossos biomas, certo? Mas esse mundo todo, essa beleza toda, ela vem sofrendo uma ameaça. Por quê? Quais são os principais ameaças à biodiversidade? É toda a poluição, uso excessivo de recursos naturais, tem ser humanos, usa até acabar, vai usando e não repõe nada, né? A expansão da fronteira agrícola, expansão urbana e industrial, o desenvolvimento sem controle das nações em todo o mundo, a exploração excessiva de algumas espécies, que leva à extensão, tá? A caça predatória e a biopirataria. Acho que esses dois últimos são
uma forma muito, muito ampla, muito covarde, né, do ser humano. Tem pessoas que os animais caçam, quando eles caçam e matam outro animal, é por dois motivos. Uma é para saciar sua fome ou por medo, uma defesa. O ser humano, ele é tão horrível que às vezes ele caça, ele mata só por prazer, só para mostrar que fez, e não vai aproveitar nada daquele animal, vai jogar fora. Isso é uma covardia, tá? Grande demais. Então, o que, que a gente pode observar? A sociedade moderna, por exemplo, é, em particular dos países ricos, o que acontece é aquilo que eu falei lá, desperdiça grande quantidade de recursos naturais. A elevada produção e o uso da matéria-prima oriunda, as pessoas só usa e não repõem. Então, por causa disso, as florestas estão ameaçadas, nosso solo, nossa água, o nosso meio ambiente em si, tá? Também acontece, no outro slide eu falei, a introdução de espécies animais, vegetais e outros organismos, a prática de biopirataria em diferentes ecossistemas também pode ser prejudicial, pois acaba colocando em risco toda a biodiversidade daquela região e colocando a espécie em extinção. Eu coloquei aqui as estimativas, surge, se isso continuar sem controle, em 5 a 10% das espécies que habitam as florestas tropicais podem ser extintas dentro dos próximos 30 anos. Quer dizer que o nosso descendente de vocês, que são mais novos, talvez não conheça alguns animais que a gente conhece hoje, tá? Nós temos boa notícia. A realidade em diversos setores da indústria mundial, o uso de produtos certificados, né? Por exemplo, as florestas certificadas. Uma floresta certificada deve garantir que a madeira utilizada em determinado produto é oriunda de um processo produtivo, manejado de forma ecologicamente adequada, socialmente justa e economicamente viável, cumprindo todas as leis vigentes. Uma das certas vigentes é o quê? É usar o retorno. Derrubei uma árvore, eu tenho que plantar uma outra, entendeu? Para essas espécies não ficar tão extintas. O valor econômico da biodiversidade. A biodiversidade é uma das maiores riquezas do planeta, do mundo. Entretanto, não é reconhecida como tal. Atualmente é vista como reservatório de recursos, sendo utilizados para a produção de alimentos, medicações, cosméticos. A falta de responsabilidade no gerenciamento dessa riqueza está causando grandes problemas mundiais e, consequentemente, ao homem. A diversidade biológica possui alguns valores, como ecológico, genético, social, econômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estético. Né? Olha quantos valores. É tão importante a biodiversidade que ele é discutido entre alguns grupos socioeconômicos sociais, tá? Entre os governantes também do nosso país, tá? Temos que ter conscientização e responsabilidade. Professora, não depende de mim, gente, depende de todo mundo. Se cada um fazer a sua parte, se você joga um papelzinho que você usou, a sua bala, jogou no chão, é só pegar, né? Porque o que acontece? Vai juntar o seu, o dele, o outro, vai fazer bastante lixo e vai fazer com que aquele ambiente fique sujo e causa alargamento. Já é uma forma de você prejudicar o meio ambiente. Então, no Brasil, milhares de animais, plantas e outros seres vivos ainda estão para ser descobertos. Isso se deve à grande variedade climática e ecossistêmica do país.
Calcula-se que hoje no Brasil a exploração da biodiversidade responda por cerca de 5% do BIP, só do BIP, né? E 4% vem da exploração florestal e 1% do setor pesqueiro. Então já é um patrimônio já alterado, explorado sem a fiscalização necessária. Então precisa-se de mais fiscalização. A falta de conscientização e responsabilidade, o que isso pode acontecer? Pode acontecer a extinção dos vegetais e dos animais. No ano de 2010 foi o Ano Internacional da Biodiversidade. Fizeram várias conferências nas Nações Unidas, nas mudanças climáticas. Critiquei esse movimento. Fica adiada mais por um ano o mecanismo legal para forçar países como Estados Unidos e China a reduzir suas emissões de gases causadores poluentes, né? Os gases que causam o efeito estufa. O que é o efeito estufa? É o aumento da temperatura, né? Fica quente, né? O estudo da biodiversidade vai levar à classificação idêntica de forma sistemática dos seres vivos na Terra, classificando-os nos seguintes reinos: animal, vegetal, monera, protista e fungi. Ou seja, os 5 reinos. E ao estudo do conhecimento dos vírus. Hoje nós estamos passando, né, por essa pandemia por causa de um vírus. E não só o nosso país, como os outros países que estão em estudo para ver se consegue essa vacina que controla tudo, né? Que levou várias pessoas à morte, está levando, né? Que está destruindo famílias, alterou a nossa rotina de vida. Nós estamos tendo aula em online, né? Por causa disso, né? Por causa desse vírus, trabalhando em casa. Tem pessoas que não estão trabalhando, passando necessidade. Então, o conhecimento é a base de tudo, tá, meus estudantes? Aqui eu coloquei para vocês um guia de estudo, tá? Gostaria que vocês fizessem umas perguntinhas bem fáceis, ou nesse slide, ou no livro, né, de apoio.